E aí pessoal, beleza? Vamos conhecer hoje um pouquinho da história da Virgem dos Lábios de Mel e os cabelos mais negros que a asa da graúna. Vamos falar um pouquinho sobre Iracema, do José de Alencar, uma história romântica e exagerada. Vamos começar falando um pouquinho então sobre o José de Alencar e sobre o romantismo brasileiro. José de Alencar nasceu no Ceará em 1829 e teve uma vida literária e uma vida política durante o Segundo Império muito efervescente. O José de Alencar ele vai ser um dos que vai escrever a prosa indianista, a prosa regionalista, a prosa urbana, porque o romantismo brasileiro ele vai apresentar diversos tipos de romance. E José de Alencar ele vai estar em praticamente todos eles. José de Alencar ele vai ser um dos caras que vai pregar a ideia da associação do índio brasileiro pré-colonial, pré-Cabral, com o colonizador, ou seja, o índio e o colonizador eles vão se ajudar. E isso vai ficar muito claro, por exemplo, em Iracema. E essa união vai expor diferentes aspectos da cultura brasileira ali para o José de Alencar. O romantismo em prosa é mais ou menos ali durante o século XIX aqui no Brasil e vai ser a busca de uma arte nacional. O Brasil acaba de passar por sua independência em 1822 com Dom Pedro I. Independência ou morte? E aí, você tem que deixar os valores portugueses de lado e procurar uma arte brasileira. O que é ser brasileiro nessa época? E aí, nesse resgate da memória nacional que vão atuar os autores do romantismo, por exemplo, José de Alencar, buscando, por exemplo, o índio. Então, nos livros do romantismo dessa época, você vai ter valorização da natureza da pátria, com as florestas exuberantes, os rios gigantes e as melhores terras, e vai ocorrer também a valorização do primeiro brasileiro, que é o índio. Na sociedade brasileira da época você tem mais ou menos três classes. Você vai ter o português, ou homem branco que vem de Portugal e se fixa no Brasil, o índio e o negro escravizado. O negro escravizado nem imaginando que ele poderia representar a cultura brasileira, já descarta. O português, a gente acabou de passar pela independência de Portugal. Vamos esquecer um pouco Portugal? Vamos criar nossa própria arte? Quem que sobra? O índio, que vai ser representado com a figura do bom selvagem. Mas daqui a pouquinho eu vou explicar melhor o que seria essa figura do bom selvagem. Então o romantismo ele vai ter bastante também da idealização, da romantização, da religiosidade, do sentimentalismo, do subjetivismo e do egocentrismo. São essas as 6 características principais. Então o que eu posso resumir disso tudo? O escritor ele se volta muito mais para a personagem, para os sentimentos, o que se passa na cabeça da personagem, do que você tinha, por exemplo, no classicismo, em que eram aquelas epopeias clássicas das grandes civilizações, em que você tratava a população como uma massa. Agora não, é um homem sofrendo de um amor platônico, é uma questão que envolve toda a natureza da pátria, que você tem que defender a sua terra com muito amor, com muito orgulho. Iracema, a lenda do Ceará. José de Alencar, cearense, vai fazer um tributo à sua terra natal, nesse livro Iracema. Ele quer explicar mais ou menos como as lendas explicam o surgimento do Ceará, de seu primeiro cidadão. Então, seria mais ou menos a origem do Estado, a consolidação do homem e do índio, porque Iracema é uma índia, vai acabar encontrando Martim, que é um homem branco, e aí nasce o brasileiro. Iracema é uma índia tabajara, ali da região do Ceará, e é dita como a esposa de Tupã. E é ela quem guarda o segredo da Jurema. O que significa ela ser esposa de Tupã e guardar o segredo da Jurema? Bom, Tupã é o deus maior dos índios, e nesse caso, Iracema ela teria que ser virgem pelo resto da vida porque ela guarda o segredo da Jurema. O segredo da Jurema seria uma poçãozinha que ela guarda e que garante sonhos alucinógenos, tipo um chá de cogumelo assim para os índios da tribo. E só ela sabe fazer esse chá. Ela, como filha do pajé, o Araquém, ela vai ser a única que vai saber trabalhar com esse segredo da Jurema e vai ser a esposa de Tupã. Enquanto isso, do outro lado da história, a gente tem Martim, o português, amigo dos índios potiguaras. Os potiguaras e os tabajaras são inimigos declarados. E ele vai representar o colonizador. Bom, então você tem aqui Iracema, da tribo tabajara, e Martim, que é amigo dos potiguaras. E um certo dia, Iracema está andando lá no mato, feliz da vida, e Martim vem pelo outro lado também caminhando feliz da vida. E de repente eles se encontram, Iracema já saca sua flecha, atira nele, por sorte pega de raspão no rosto dele, e ela se
Condói toda. Ai meu Deus, quase te matei. Oh, por quê? Me desculpe, vamos até a minha tribo, eu vou cuidar de você, não sei o quê. E é assim que Iracema e Martim se conhecem, com ela quase matando ele. A Iracema vai levar o Martim pra tribo dela, da tribo dos Tabajaras, e lá ele vai ser muito bem cuidado. Ou seja, ele vai ser recebido com toda a festa, vai ficar na casa na oca do pajé, o Araquém, o pai da Iracema, e todos os outros índios vão vir, vão conversar com ele, olha você, não sei o que, um homem branco, forte e tal. E Iracema vai acabar se apaixonando por ele. É lógico que é um amor proibido. E outro fator interessante é que Martim já tinha um amor em Portugal. Ou seja, ele fica dividido nessa coisa, amo Iracema ou amo minha mulher em Portugal? Ele fica nessa, e agora? E aí, certo dia de comemoração lá da tribo, Iracema vai acabar dando vinho de Tupã pra Martim, que é o vinho alucinógeno lá, o segredo da Jurema. E é uma coisa muito interessante, porque você percebe que Martim ele ainda está um pouco recluso, está um pouco indeciso se ele fica com Iracema ou não. Ela vai lá, cede o cara, né, dá esse alucinógeno pra ela, e acaba meio que, tipo, ficando com o cara sem ele tá muito ligado, entendeu? E então, Iracema deixa de ser esposa de Tupã, porque agora ela consumou um ato pecaminoso. Agora Iracema se deitou com um homem, e pior ainda, um homem branco. Como isso pode acontecer? Os irmãos de Iracema já ficam com raiva dela quando descobrem, e na hora que Martim parte pra encontrar seu amigo Poti, da tribo dos Potiguaras, que são inimigos dos Tabajaras, Iracema decide com ele, porque agora que eles já se amam, porque eles consumaram um ato de amor, Iracema agora é esposa de Martim e Martim é marido de Iracema. E aí eles vão acabar fugindo juntos, vão encontrar o amigo do Martim, o Poti, e vão constituir uma família distante da terra dos Tabajaras e próximo à terra dos Potiguaras. E lá eles vão viver alguns anos felizes, Martim, Iracema e Poti, o amigo fiel. Então você percebe como Iracema, por esse amor, vai se afastar da família dela, vai se afastar de quase todas as obrigações que ela tinha, tudo por amor ao Martim. E aí nesse momento em que eles já estão vivendo juntos há algum tempo, em que o Martim ele começa a perder a paixão por Iracema. Ele já não quer mais ficar no seio da amada, vivendo lá com ela, não, ele prefere se afastar, subir no monte, ficar observando o mar, lembrando de sua terra de Portugal. E é aí que a relação dos dois vai acabar desandando. Porém, toda relação acaba gerando alguns frutos. E o fruto dessa relação é o índio Moacir, o primeiro cearense. Você percebe a lenda do Ceará? Então, juntou Iracema, juntou o homem branco, nasce Moacir, o primeiro cearense. E aí você vai percebendo assim que Martim ele vai se afastando cada vez mais de Iracema, Iracema vai definhando, vai morrendo e acaba morrendo e Martim sai do Ceará com o filho Moacir atrás do conforto da sua própria gente, ou seja, ele volta para a civilização dos homens brancos. É uma história de amor entre uma índia e um homem branco português. Bom, vamos falar um pouquinho da análise. Essa vai ser uma análise muito legal de fazer, porque você pode lembrar, por exemplo, do filme Pocahontas, da Disney. Você vê como a história brasileira vai estar se relacionando bastante com a história da colonização, nesse caso americana, mas você vai perceber a relação tanto da Pocahontas como índia com um homem branco, o inglês, que eu não lembro o nome, e aí eles vão tá tendo uma relação, vão brigar com os índios, vão brigar com os homens brancos, e aí eu não lembro o final. Mas um fator interessante que a gente tem que analisar é a palavra Iracema. José de Alencar, ele vai fazer um anagrama da palavra América. Ou seja, se você pegar as letras da palavra América e embaralhar elas, de uma certa forma, você vai acabar saindo a palavra Iracema. Ou seja, o conto da Iracema pode ser até uma metáfora para a colonização da América pelos portugueses. Entendeu? Entendeu? Você lembra que eu falei do Bom Selvagem? A ideia do Bom Selvagem nasceu com o filósofo Rousseau, lá na França. O que Rousseau falava? Que antes de serem instituídas as civilizações, a propriedade privada, a dominação de terras, a exploração de um homem sobre outro, o ser humano vivia como um estado natural, em que existiria o bom selvagem. O que é o bom selvagem? É o índio em que vive fora, longe da civilização e tem um caráter essencial dele como bom.
O índio não consegue ter um caráter ruim, um caráter mau, porque ele vive em contato com a natureza, ele nunca encontrou com a civilização. Então, para Rousseau, o índio, em seu estado natural, ele seria o bom selvagem, ou seja, ele seria sempre solícito, sempre educado, sempre teria boas intenções, sempre honrado. Então você pega e traz um aspecto um tanto quanto medieval, do cavaleiro medieval, que era honrado, que servia ao rei, que era gentil com as mulheres, impiedoso com os inimigos, e você passa pro índio. Bom, vamos falar um pouquinho também sobre a idealização da personagem. Esse quadro aqui tá lá no MASP, Museu de Arte de São Paulo, e ele representa um momento do livro em que o Martim vai pra guerra com o amigo Poti, e Iracema não pode ir atrás porque é muito perigoso. E o que ele faz? Ele crava uma flecha no chão, que é essa daqui, e vai estar representando que Iracema não pode ir atrás dele. É um ritual lá da tribo e tal. Percebe um pouquinho na Iracema. Cabelo comprido, pele branquíssima. Quem falou que os índios eram brancos desse jeito? Quem falou que a natureza era exuberante dessa forma? Você percebe o trabalho da idealização? É bem complicado isso, porque a gente sabe hoje em dia que os índios não eram bem assim. A gente sabe que, por exemplo, a colonização brasileira matou muitos índios, exterminou diversas etnias indígenas. Então você percebe como, no romance do José de Alencar, ele trabalha muito com essa ideia de que foi tudo bonito, que foi tudo perfeito, exalta a natureza, exalta o índio e a colonização como positiva. É muito importante você ter noção disso. Outro fator interessante são as metáforas e comparações que o José de Alencar vai fazendo no meio do caminho. Ou seja, Poti era tão rápido como o vento, e Martim era ágil como uma pantera, e Iracema era alegre como uma cachoeira numa lagoa, certo? Então você vai perceber que ele vai fazer muito essa comparação da natureza, tanto para exaltar as personagens, quanto para exaltar a própria natureza, você entende? A cultura do índio, ela pode existir, ela tá lá, mas ela é inferior. A cultura do homem branco, do homem português, católico e fervoroso, ela é superior, ela é mais importante e é ela quem vai te salvar. E é por isso que o Poti acaba se convertendo pro cristianismo no final do livro e ganha outro nome, então ele deixa de ser quem ele era para nascer de novo como cristão. Bom, o livro é narrado todo em terceira pessoa, Iracema e Martim se amaram e correram pela floresta. E vai ter um tempo estritamente cronológico, ou seja, sucessão dos fatos e acontecimentos. E um fator curioso que vai ter nesse livro, é que se você for ler você vai perceber, é que existem diversos nomes e termos em tupi. Bom pessoal, lembre-se da regra de ouro, qualquer comentário, sugestão ou dúvida você pode estar deixando aqui nos comentários que eu respondo o mais rápido possível. Não esqueça de acessar a nossa página no Facebook, facebook.com/canal UlissesMRF, que tá rolando umas coisinhas super interessantes lá. E de se inscrever nesse canal, né? Se você gostou, deixe seu like, se inscreva. E eu vou deixar aqui na descrição o link do filme. Se você tá com preguicinha de ler o livro e tal, assiste o filme, tá aqui embaixo o link, aqui mesmo no YouTube. Bora procurar. Falou pessoal, boa leitura e até